Olá, pessoal. Meu nome é Vinícius Barbosa de Paiva e no vídeo de hoje nós vamos resolver a questão de matemática número 86 do vestibular da Unesp do ano de 2022. Bom, a nossa questão aqui, ela traz para nós aqui o seguinte texto. Na figura, PQ representa o eixo dos pedais de uma bicicleta. A altura do ponto Q ao chão, em centímetros, é H, que é igual a 20 mais 10, que multiplica cosseno de π vezes t, em que t é o tempo, em segundos, contado a partir do momento em que o ponto Q está no ponto mais distante do chão. Então, você pode perceber aqui que nós temos aqui uma figura, tá? A distância aqui do ponto P até o ponto Q é um segmento de reta que representa, na verdade, aqui o eixo dos pedais aqui de uma bicicleta. Tá? Ele está girando aqui no sentido horário. Fala que o ponto Q, a distância dele até o chão, é dado, na verdade, aqui pela função h. Ok? Fala aqui que esse tempo meu aqui é dado em segundos, a partir do momento que o ponto Q está no ponto mais distante do chão. Ou seja, o ponto mais distante do chão é quando o ponto Q, na verdade, aqui estiver aqui nessa posição. Ó. Se o ponto Q estiver aqui, esse aqui, na verdade, vai ser o meu ponto P. Então, quando o meu eixo está aqui nessa posição, esse tempo meu, na verdade, aqui é igual a 0 segundos. Tá? E aí, quando esse tempo aqui começa a andar, esse ponto P aqui com o ponto Q com o ponto P, ele começa aqui a deslocar aqui nesse sentido. O comprimento PQ do eixo eu quero descobrir qual que é a distância, então, aqui do ponto P ao ponto Q. Bom, para nós aqui resolvermos aqui essa questão, existem aqui duas formas de resolução. Tá? Eu vou te apresentar aqui todas as duas. A primeira delas é trabalhar, na verdade, com a translação da função cosseno. Então, você tem que conhecer o gráfico da função cosseno, você tem que saber calcular o período, você tem que saber o que acontece quando você multiplica a função cosseno por um número e quando você soma, na verdade, aqui algum número a uma função cosseno. Tá? Então, na verdade, aqui são as translações da função cosseno. Então, nós vamos resolver primeiro dessa forma. Bom, então aqui, eu tenho o gráfico aqui, da minha função cosseno de x. Tá? Você tem que saber que o gráfico da função cosseno de x, ele é periódico e tem período aqui 2π. E ele vai estar limitado aqui entre menos 1 e 1. Tá? Agora vamos lá. Eu vou pegar agora aqui esse x e vou multiplicar ele por π. Ou seja, eu estou mudando o argumento da minha função. E aí você vai ver quando eu multiplico aqui esse número aqui, x por π, eu vou estar alterando o período da minha função. Tá? Então, agora aqui eu te apresento aqui o gráfico da função cosseno de πx. Nós vamos focar agora aqui, na verdade, aqui nesse gráfico aqui de cor verde. Tá? E você vai ver que esse gráfico, ele continua limitado entre menos 1 e 1. Agora, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou pegar agora aqui esse 1, e vou fazer, na verdade, ele virar 10. E aí você vai ver, que quando eu começo a aumentar aqui esse número, a minha função agora vai estar limitada de menos 2 até 2. Quando eu coloco ele aqui igual a 3, ela vai estar limitada de menos 3 até 3. Em outras palavras, quando você multiplica aqui a sua função cosseno por um número, você vai alterar, na verdade, aqui a sua amplitude. Então, de forma agora aqui, eu vou aumentar aqui esse A meu aqui, até que ele seja igual a 10. E aí eu vou mudar agora aqui a escala do gráfico, para nós podermos aqui ter uma melhor visualização. Então, perceba aqui o seguinte, quando eu faço aqui o meu A ser igual a 10, a minha função agora vai estar limitada de menos 10 até 10. E aí você vai ver que essa distância aqui, do ponto máximo até o ponto mínimo, de menos 10 até 10, essa amplitude aqui, na verdade, vale 20. O próximo passo agora que eu vou fazer aqui, é somar alguma coisa a essa função.
Então, perceba aqui que o meu B agora é 0, ó. Eu não estou somando nada. Quando eu faço aqui o B igual a 1, por exemplo, ó, você vai perceber que apareceu aqui o 1. E aí você vai ver que a minha função, em vez de ir de menos 10 até 10, ela vai estar indo agora aqui de menos 9 até 11. Então, quando você soma alguma coisa aqui na sua função, ó, você vai ver que o seu gráfico ele está sendo deslocado na direção positiva do eixo Y. Então, na verdade, eu vou deslocar agora aqui o valor de B até ele assumir que o valor de B é igual a 20. E aí você vai ver que o nosso gráfico agora aqui, ó, ele vai estar deslocando, na verdade, tá? 20 unidades no eixo Y. Em outras palavras, ele está indo, na verdade, de 10 até 30. Então, antes, o meu gráfico que ia de menos 10 até 10, ele passa aí agora aqui de 10 até 30. Em outras palavras, o ponto máximo equivale a 30 e o ponto mínimo aqui equivale a 10. Então, a distância do ponto máximo até o ponto mínimo, de 10 até 30, essa amplitude aqui é igual a 20, que é a distância, na verdade, do ponto P ao ponto Q. Então, essa aqui é uma forma de fazer essa questão, ok? Espero que você tenha entendido que essa é a primeira parte. Então, você vai perceber aqui, ó, que a resposta que nós vamos obter aqui para a nossa questão é a resposta da letra B, tá? Uma outra maneira aqui de resolver esse exercício seria o seguinte, ó. Ele fala para a gente, ó, que o ponto Q é o ponto distante do chão quando o tempo começa a ser contado. O tempo começa a ser contado quando o tempo é igual a 0 segundos. Então, quando você tem o tempo igual a 0, o seu ponto Q está no ponto aqui mais alto. Então, eu vou simplesmente pegar agora aqui a minha função, ó, e aonde tem T, eu vou substituir aqui o T igual a 0. Então, eu vou chegar agora aqui e vou fazer o seguinte, aqui, ó. Se o T for igual a 0, eu vou substituir 0 aqui, ó. 0 vezes π, essa continha minha aqui vai dar 0. O cosseno de 0, eu sei que esse cosseno de 0 aqui é igual a 1. 10 vezes 1, 10, que somado com 20, essa continha minha aqui vai dar 30. Então, eu posso falar aqui, ó, que o H, quando o tempo é 0, é igual a 30 centímetros. Aí você vai perceber agora aqui, ó, que o ponto Q, quando ele passar aqui para a posição do ponto P, então, na verdade, eu vou ter aqui agora, ó, o ponto Q, e esse aqui vai virar o ponto P. Então, perceba que para eu ter essa mudança aqui, ó, eu tenho que ter um ângulo aqui, na verdade, aqui de 180 graus. E para eu ter o ângulo aqui de 180 graus, eu tenho que fazer com que esse tempo meu aqui, ó, seja exatamente igual a 1 segundo. Então, quando se passar 1 segundo, eu vou ter um ângulo aqui, na verdade, de 180 graus. Então, π vezes 1 vai dar 180 graus. O cosseno de 180 graus é igual a menos 1. 10 vezes menos 1 vai me dar aqui menos 10, que somado com 20, eu tenho aqui que o H de 1 é exatamente igual a 10 centímetros. Então, a conclusão que você tira aqui é o seguinte, ó. Esse tamanho aqui de cor azul que eu descobri é quando o tempo é 0. Então, ele equivale aqui, ó, a 30 centímetros. Já esse pedacinho agora aqui de vermelho que você está vendo, ó, é quando o tempo é igual a 1 segundo. Ele vale, na verdade, aqui 10 centímetros. Como eu quero essa distância aqui de cor verde, vai ser dado por 30 menos 10. Eu mato a charada, então, aqui, que a resposta minha aqui vai ser 20 centímetros. Então, te apresentei aqui, na verdade, duas formas de resolver essa questão, ok? Espero que você tenha acompanhado a resolução. Nos vemos aí no nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.